Fala galera, muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Gabriel Corri Castro, fundador da Vira-Lata, a produtora sem colheira. Esse é o Hora do Render, como sempre, trazendo convidados e batendo um papo sobre tudo que rola no mercado audiovisual, cinema, publicidade e produção de conteúdo. Vou bater um papo hoje sobre gravações na pandemia, né? Como é que se grava na pandemia, como é que acontece, como é que funciona o protocolo, quais são as dificuldades que efetivamente acontecem. Para isso eu vou conversar com meu sócio, que já está aqui pedindo para entrar. Rafael é diretor audiovisual, ele é sócio aqui da Vira-Lata, é meu amigo de muito tempo atrás, tem 15 anos de experiência nas áreas de direção e edição. Em 2018 ele dirigiu o longa Palace 2, 3/4 com Vista para o Mar, que estreou no Festival do Rio e teve a coprodução da Globo Filmes, Urca Filmes e teve distribuição da Pagu Pictures. Vamos lá, Rafa. Cara, eu acho que hoje a gente vai bater um papo mais sobre direção, né, cara? Acho que é falar sobre um filme que a gente gravou tem mais ou menos umas 2 semanas. É um filme que foi para Mad Levison junto com a agência 1121 e foi um filme gravado em meio à pandemia, né, com todos os cuidados necessários para isso. E a gente falou, porra, vamos bater um papo, né? Semana passada a Dani, né, que é a nossa sócia, bateu um papo com o Diego, que é sócio lá da agência também, para falar sobre as questões relacionadas a eles. E pensei em chamar o Rafael para a gente conversar sobre a direção, né, cara? Para pensar, né, o que muda, né, na direção para a gente gravar no meio de uma pandemia como essa, né, Rafa? O primeiro desafio, né, que é o principal, é a questão da segurança, né, que é a primeira coisa que você pensa, né? Então a gente está vivendo um momento que a orientação que a gente segue é a questão na medida do possível, né, o isolamento social e todas essas questões para reduzir, né, o contágio. Então, como é que você pensa que vai gravar? Como é que você vai fazer isso acontecer, né? Então, a primeira questão é essa. Então, isso foi uma coisa que nos norteou, né? E determinou todas as nossas decisões ao longo da produção, né? Que, a princípio, é uma coisa que você fica assim, não, então acho que talvez não vai dar, né? As pessoas vão ter que gravar com celular. Como a gente vai fazer isso? É a primeira coisa que você pensa. Aí você para e bota a cabeça no lugar, né? vai trabalhando em cima da ideia, em cima do roteiro, e vai entendendo como que você pode fazer aquilo de uma maneira segura e ainda passando a mensagem, né? Cara, eu acho que o grande desafio, na real, né, foi encontrar uma solução que fizesse sentido, né, para manter a segurança tanto da equipe quanto do elenco, da agência e todo mundo que fosse para a gravação, mas não perder, né, no filme, não perder criativamente no filme, né? A gente sabia das limitações, mas a gente tinha que usar a criatividade para conseguir contornar isso de uma forma, né, que fizesse sentido, né? Então eu queria, Rafa, te perguntar, né, quais eram as principais limitações assim que existiu, né? Quando a gente chegou o roteiro da agência, quando a gente pensou, cara, vamos rodar isso aqui, quais são as limitações, o que dá para gravar, o que não dá para gravar? Quando o roteiro chegou, né, a primeira ideia que a gente teve é assim, não, vamos pensar isso aqui para a gente fazer inteiramente remoto. E aí a gente percebeu os tipos de trabalho que a gente estava querendo fazer, que algumas coisas não iam ser possíveis totalmente remoto. Mas a gente começou a pensar formas de limitar qualquer perigo, pensando como a gente trabalharia a história, porque a história, no primeiro momento, ela pressupunha, né, um avô e uma neta que eles estavam no mesmo ambiente. E a gente pensou assim, como é que a gente vai fazer isso, né? E a gente começou até a procurar atores, né, que pudessem fazer o papel do avô e da neta, que fossem da mesma família, né? Até quando a coisa estava até no remoto, a gente estava pensando assim. E aí a gente começou a ver que isso estava muito complicado de achar dentro do perfil que a gente estava precisando, inclusive. Porque não era simplesmente ser um avô e uma neta, teria que ser um avô e uma neta que estejam vivendo juntos, né? Exato, é isso aí. E isso foi um problema, assim, porque a maioria das netas não estão vendo seus avós, né? Não estão convivendo com seus avós, não é? Então não era uma coisa que pareceu segura, mesmo que eles fossem da mesma família. Começou a parecer que não ia fazer diferença nenhuma, tinha que ser pessoas que morassem juntas, etc. E aí a gente desistiu dessa ideia, né? Tinha uma questão de gravar, né? Era uma cena que tinha uma neta, e o avô.
Falou, cara, ou são pessoas que são da mesma família, a gente vai gravar, né, na locação deles, ou são pessoas que podem ter contato um com o outro porque já vivem naturalmente juntos, né? Ou temos um problema, porque como é que a gente vai juntar um adolescente, né, uma menina, né, na cena, na real, a gente tinha uma menina de 15 anos de idade, que a gente optou por uma menina um pouco mais velha, maior de idade, até por questões em relação à autorização e tudo mais, alvará para poder gravar. Isso, exato. Mas que tivesse uma cara de menina, tivesse um rosto de menina, né? E, cara, encontrar uma menina que fosse maior de idade, tivesse um rosto de uma menina de 15, né? Que morasse com o avô. Que morasse com o avô. Que com o avô também fosse ator. Caramba! Pô, não teve, né? Nessa pesquisa no legal, Google, né? Os algoritmos não encontraram, né? Assim, ficou impossível encontrar isso aí. Então a gente tinha que realmente encontrar uma forma de limitar o encontro entre eles. Por quê? Tem a questão dos assintomáticos, né, cara? Que é o que eu pessoalmente é o que mais me preocupa, né? Porra, uma pessoa que não aparenta estar doente e de repente ela está, né, contaminada e nem sabe, entendeu? E você tem um senhor, né, numa gravação, como é que você vai botar os dois juntos? Não dava para botar. A solução que a gente encontrou foi gravar separadamente, né? A gente tinha uma cena que inicialmente, né, era a neta tocando violão, né, cantando para o avô, no mesmo quarto, né? O avô estava indo tirar uma soneca à tarde, não era isso? E ela ia tocar para ele e tudo mais, ele ia dormir. Quando a gente decidiu a gente viu que o avô e a neta não seriam da mesma família, nem morariam juntos, então a gente percebeu que a gente não poderia fazer a cena como a gente estava imaginando. A cena não poderia ser como ela foi idealizada originalmente, que a atriz mais nova chegasse tão próximo do ator mais velho, inclusive no final existia a questão de um beijo. Né? Ela terminava beijando ele, então a gente percebeu que isso não seria possível, né? E aí, em conjunto, né, com a agência e o cliente, a gente começou a pensar outras soluções. E aí até que a gente chegou à solução que era isso, né? Que é a questão do call, etc, né? A gente decidiu que eles não estariam na mesma casa, não seriam mais no mesmo quarto, então eles não teriam esse contato, mas manteria a ideia da música. E aí a gente teve que pensar um novo final, que fosse tão bacana quanto, mas que realmente funcionou perfeitamente, porque a gente percebeu que, na verdade, né, o mais importante do final não era o beijo exatamente, né? Era o fato dele finalmente dormir com a música, ele realmente ficar embalado pela neta, né? E a reação dela, né? Que poderia ter o beijo ou não. Então, em cima da reação dela é que entra a locução, a parte final da locução, que é prazer, nós somos a Mad Levinson, né? Então, a gente tem esse espaço dela reagir a ele, enfim, ter dormido, era o que era o mais importante. A gente conseguiu manter isso. Então, na verdade, acho que enriqueceu o filme, né? Conectou ele com o nosso tempo. Não ficou um filme fora de época. Então, foi uma coisa que realmente, na verdade, a gente enfrentou as dificuldades e saiu do outro lado de uma maneira muito eficiente. Assim, fiquei bastante feliz. Eu também, cara. E eu acho que no final da história ela acabou ficando melhor, como você mesmo citou, né? Porque ela ficou mais atual, né, cara? Porque a gente tá, na verdade, conversando. Pô, aqui, estamos fazendo uma live agora. Você tá na tua casa, eu tô na minha, entendeu? A gente, raramente se encontra, entendeu? Então, isso tá muito atual, né? As pessoas não estão vivendo juntos, né? Com exceção, realmente, se a neta morasse com o avô, né? Se não fosse o caso, provavelmente eles estariam se falando pela internet mesmo, né? Então, faria sentido, né, usar, né, o contexto que a gente vive como parte da narrativa, né? Não, tem uma coisa assim, que até voltando um pouco atrás, a gente até tinha pensado, não sei se você lembra, mas assim, vamos manter que a neta mora com o avô e cuida dele, né? Então ela teria que estar com a máscara nesse momento, né? E aí, não sei se você lembra que a gente chegou a pensar nisso, mas que essa solução ia tirar uma coisa belíssima assim do filme, que é você ver ela cantando, né? Você vê ela cantando. E aí ia ser uma coisa muito fraca, assim, né? Ela com a máscara cantando. Ia ser uma coisa que não ia ser interessante nesse caso, né? Então, para ela estar sem a máscara,
fazia muito mais sentido que ela então não morasse com o avô. E a questão do cuidado dela, né, tivesse a ver com essa atenção, com esse carinho que ela passa com a música, né? Então... Me fala o seguinte, né, cara? Esse aqui é um pequeno exemplo. Na verdade, a gente teve várias alterações no roteiro em função da pandemia, né? Isso foi uma necessidade, né? Até em comum acordo, né, com o protocolo que a gente faz de tudo aí para seguir, entendeu? E isso foi um exemplo de como que a gente alterou um roteiro para poder transformar criativamente, para poder executar efetivamente aquele projeto. A minha pergunta é, né? Você acha que esse filme perdeu algo por isso? E aí eu estendo a pergunta, perguntando sobre o futuro, né? Sobre as próximas produções, né? Você acha que haverá uma dificuldade muito grande, ou você acha que nós do audiovisual, conseguiremos encontrar soluções criativas e factíveis para a situação que a gente vive? Não, eu acho que não teve déficit nenhum no final, na emoção do filme. Na verdade, quando a gente consegue conectar o filme, né, com o nosso tempo, mostrando como é que eles estão vivendo, como nós estamos vivendo a pandemia, né, vivendo a realidade, distanciamento social, etc. E a gente consegue passar a emoção ainda assim, a gente conecta isso muito mais com a gente, né, com o espectador, enfim, com todos nós. E o filme emociona muito mais do que se a gente quisesse colocar o filme no universo pré-pandemia ou pós-pandemia, enfim. Então, nesse caso, a gente ter conseguido fazer isso, de deixar o filme totalmente atual, como sendo um call que pudesse estar acontecendo agora, nesse exato momento, entre eles dois. Isso aqui é a força do filme, isso que realmente consegue deixar o filme bonito. Senão seria o filme... Pensa bem, vamos ser honestos, seria um filme até um pouco brega, assim, tipo, a sua menina cantando uma música. Não, tipo, ela tá fazendo um call e ela quer um call que ela sempre faz. É isso que o filme deixa claro naquele diálogo curto ali. Ah, melhor hora do dia, querido. Tipo, ele tava esperando, é por isso que ele tava sentado ali. Rafa, vamos falar de locação? A gente tinha uma questão, né, cara, que era o seguinte, né? Porra, onde vamos gravar esse filme, né, cara? Porra, estúdio não dá, né? O estúdio não dá, porque a gente tinha medo dessa coisa, né? De trancar tantas pessoas no estúdio, ainda mais uma pessoa mais idosa que representaria esse avô, né? E a gente percebeu que são várias cenas, né? São várias cenas que a gente fez, né? Na verdade, o elenco não são só eles dois. A gente tinha uma questão de, cara, a gente tem um filme que a gente tem pouquíssimas pessoas, a gente foi pensado para isso, né? Ou seja, vamos limitar o número de atores, limitar o tamanho da equipe, vamos trabalhar, cara, com figurino próprio das pessoas, vamos fazer o máximo que a gente puder para minimizar os riscos. Agora, onde a gente vai gravar? Pô, gravar no estúdio, né? Eu acho que era um risco absurdo, porque o estúdio tá fechado num lugar, tu tem um trabalho de cenografia monumental, porque não tem nada, você tem que recriar tudo. Então ele falou, cara, é locação com certeza, mas que locação? Qual é o lugar onde a gente vai confiar que é um local que tá limpo, tá cido, que tá, que a gente tem a liberdade, né, de colocar as nossas regras de limpeza. Pô, eu falei, cara, é a minha casa. Eu falei, vamos gravar na minha casa. Porque aí era um lugar, realmente, né, onde a gente tinha total liberdade. Eu sou altamente cri-cri com tudo. Cara, eu não sei como eu não entro em combustão automaticamente, porque eu sou o cara do álcool em gel. É álcool em gel para todos os lados. Tem em todos os lugares da casa. Então, era um lugar que efetivamente era muito seguro, porque eu não saio, não vou para lugar nenhum, casa não entra ninguém. E é um espaço muito aberto, que tem, né, uma casa um pouco mais antiga, né, ela tem os moldes pé direito alto. Então, a gente falou, cara, vamos fazer lá, que a gente vai ter essa liberdade. A gente pode abrir todas as janelas, entendeu, de todos os lugares. Aí contratamos uma empresa especializada para limpar tudo, né? Porque era um risco, né? Assim, ok, vamos limpar tudo. Eu dormi fora esse dia já. Limparam a casa inteira, água sanitária, mais não sei o que, em todos os lugares. Gravação, dia inteiro, uma pessoa limpando. E eu acho que assim foi uma solução que me pareceu adequada, né, cara? Assim, a mais segura que eu acho que a gente podia encontrar, né? Fala aí. Não, total, cara. Assim, teve outras questões, eu acho, que me fizeram concordar com essa ideia, assim, né? Primeiro, até tem uma questão estética, assim, né? Do quarto do avô, né? Tem aquelas janelas grandes, o pé direito alto. Parece, assim,
um quarto assim, de uma casa antiga. Eu acho que isso também foi uma coisa que corroborou. Mas tem outras coisas assim também, né? O fato de você morar em cima da vira-lata, né? Que as coisas estão aí do lado, assim, né? Todos os equipamentos, são várias coisas. Acho que já isso eu achei que foi legal ter sido aí. Gerou menos transporte de equipamentos, de coisas, de pessoas. Mas eu acho que a gente teve uma gravação altamente segura, na real, assim, né? Porra, como era? Cara, todo mundo de máscara ainda em 95, não era... Né? A máscara da MSA, que é uma máscara, porra, incrível, até de um cliente nosso. Todo mundo testado antes de entrar no set, porra, com termômetro, luva para quem ia mexer com qualquer coisa, álcool para todos os lugares que a gente podia imaginar. Nenhum cômodo podia ter mais do que 3 pessoas. Distanciamento social, cara, não tinha, né? Porra, onde que o cliente monitorava? Pô, 10 metros de distância em outro cômodo. Foi HDMI para tudo que era lado, entendeu? Espalhamos cabos para todos os lugares porque não tinha condições, né? Inclusive foi uma dificuldade, né? Porque tinham várias monitorações. A do fotógrafo, a do diretor, a do cliente... E tudo tinha que estar interligado, porque a gente não queria que ninguém estivesse um do lado do outro, né? Aquela cena tradicional de set de gravação, que tá o diretor junto com o atendimento, junto com o cliente, com a agência, todo mundo ali olhando para aquela câmera ali. Pô, isso não rolou mesmo. Falou, cara, isso aqui não tem condições. E a gente foi se separando em vários monitores espalhados pela casa para que não houvesse aglomeração em lugar nenhum. Essa foi uma das atitudes que a gente tomou. Fora que o próprio comercial anunciava o teste rápido da Mad Levinson, né? Todo mundo fez. Exato. No período... 2 dias antes, um dia antes. Isso é até uma questão, né, cara? Uma questão curiosa, né? Tinha esse protocolo, né, que dizia que se alguém desse positivo no teste rápido, né, no dia anterior, teria que ser substituído da gravação, né? E aí isso gerou a gente ter que criar, né, mais de um plano, né, substituições para as pessoas. Fala um pouco disso aí, você, que eu acho que você que segurou mais esse pepino, até que o que eu tive que fazer era... Eu tive que escolher mais de uma opção de atores, né, de atrizes. Se você ficasse doente, era um abraço, né? Se a gente, porra, visse que você tivesse testado positivo, a gente teria realmente um grande problema, né, para poder seguir. Então a gente entendeu que, cara, quem conhecia mais o roteiro era eu. Né? Eu sou produtor, mas, porra, no ruim de tudo eu poderia dirigir aquela cena com o Rafael me dando um suporte à distância. Eu poderia estar remoto, né? Eu poderia estar remoto também. A gente sempre pensa nisso, né? Mas também, cara, né? Assim, tinha um risco que era o seguinte, né? Porra, vamos todos ser testados, né? E efetivamente fomos, né? Foram 22 testes rápidos realizados na véspera da gravação, para a gente ter o máximo de segurança possível, num teste com 99,9% de assertividade. E aí a gente pensou, cara, ok, se o fotógrafo não puder, quem pode ir? Pô, fulano, tinha lá. Se o diretor não pode, quem pode? Pô, eu ia dirigir, eu ia, na verdade, tocar o set com o Rafael à distância, né? O Rafael ia ficar remotamente e eu meio que tocando o set em acordo ali com o Rafael. Agora, se eu e o Rafael estivéssemos doentes, porra, aí já era um problema, né? Já era uma situação que ia complicar mais e a gente ia ter que criar um plano D, talvez ali naquela hora, né, cara? A gente criou o plano A, B e C, o D não existia, mas era possível, né? Poderia ser uma situação onde todo mundo estivesse contaminado. Mas, sinceramente, eu também acho o seguinte, né? Se eu, você e outras pessoas estivessem positivados, era melhor a gente adiar aquela gravação por alguns dias, entendeu? Para reorganizar o pensamento, para poder executar. Mas não ia dar, cara. Não ia dar tempo. A gente estava em cima do laço para veiculação. Enfim, a gente fez o máximo possível, mas a principal questão, cara, eu acho que é a conscientização das pessoas. As pessoas, você vê que as pessoas estão querendo, de fato, né, se proteger os outros e tal. E quando você percebe que tem um ambiente assim, as coisas fluem mais fácil, né? A gente não tinha um super orçamento, né? E como é que foi ter essa dificuldade das questões restritivas da pandemia, como você colocou, né, das pessoas, da locomoção, né? Porque cada um tem que ter um carro, não pode ser van. Como é que foi, apesar disso, ainda conseguir produzir sem furar o orçamento? Tem razão. E eu participo de alguns grupos que
conversam, dialogam sobre os protocolos, sobre as formas de gravação e tudo mais. E o pensamento, né, comum é de que existe um dificultador, naturalmente os projetos vão se tornar mais caros e a estimativa da galera é de até 30% mais caro em função das regras, né, impostas, né, para se conviver, né, com o Covid atualmente. Mas aí, cara, eu queria levantar um outro papo, né, que é o seguinte. Realmente, né, se você pegar um filme, tá, uma publicidade, que, sei lá, supostamente ela ia custar R$100 mil, um exemplo. E você vai gravar ela exatamente como você imaginava gravar ela num período sem pandemia. Porra, beleza. Aí eu acho que ela vai ser 30% mais cara. Provavelmente, porque além de tudo que você já tinha, você vai precisar ter, né, porra, um profissional no set para limpar o set o tempo inteiro. É um fiscal do set, né, um cara que fica controlando, né, para confirmar se tudo está correto. Você tem que comprar EPI para todo mundo, você tem uma série de questões. Mas eu acho que a lógica não é mais essa, Rafa, assim, porque a economia toda deu uma encolhida, tudo diminuiu, tudo desaqueceu, né, cara? Então, na real, eu acho que aquele filme de 100 prata, de R$100 mil, em vez de custar 130, na verdade, eu acho que você tem um custo a mais com despesas relacionadas à Covid, mas ao mesmo tempo todos os filmes diminuíram um pouco de tamanho, porque, cara, você não está gravando com a mesma produção que você pensava para um período pré-pandemia, entendeu? Pô, a gente não está pensando num estúdio com várias pessoas, dezenas de figurantes. É um momento dos roteiristas, sabe? É um momento do pensamento criativo, um momento de menos peripécias cinematográficas e mais um pensamento criativo de como que eu vou contar aquela história da melhor forma possível. Então eu acho que, cara, esse filme que a gente fez agora, eu não acho que ele custou mais caro por isso. Porque eu acho que a gente também teve muitas reduções em função da própria realidade que a gente vive. Não, a nossa pré-produção foi toda remota, né? E a direção de arte foi metade remota. Inclusive, exatamente, durante a produção. Isso aí foi bem interessante. A gente tinha a oportunidade na locação de trabalhar. Isso é uma questão legal de falar. A gente tinha a oportunidade de trabalhar com luz natural por causa das janelas, né? É uma casa com pé direito muito alto, então a gente tinha luz do dia o dia inteiro, né? E a gente calculou ela, né? Você passou um dia inteiro tirando foto de hora em hora, né? Hora em hora, os cômodos, pra gente entender a luz do dia inteiro. A gente estudou isso. O filme ficava bem com esse pensamento. Ele era bonito assim, se a gente pensasse dessa forma. Então, ao invés de a gente comprar alugar um monte de HMI gigantes, vamos trabalhar totalmente com a luz natural. Então, a gente só ficou só bandeirando, butterfly, né, filtrando o sol. Claro que a gente usou luz, né, mas pouco. Então, a gente não precisou de muita gente de elétrica, muita gente de maquinária, né? A gente trabalhou com a câmera mais parada, com o filme mais decupado. Então, tudo isso realmente foi pensado para reduzir o pessoal no set, né? Então, na verdade, se for parar para pensar, né, foi uma coisa 360, né? Eu acho até bom, cara. Confesso a você que minha opinião pessoal eu confesso que às vezes eu me incomodava um pouco com produções publicitárias grandes demais, assim, de, cara, tu tem um set com 100 pessoas no... Pô, isso é uma loucura, cara. Eu sei que às vezes acontece, tem isso, tem aquilo, tem situações... Mas eu acho, cara, que é demais, é too much, sabe? Você consegue criar um produto que seja incrível, que seja muito bacana, mas que não exija uma produção desse tamanho, por exemplo. Eu acho que tem que uma coisa que a gente tem que enaltecer aqui, é o trabalho do nosso fotógrafo também, Raul Tamayo. Raul é foda. Eu acho que especialmente assim, pra gente trabalhar com essa questão da luz natural, conjugada assim, de uma maneira bonita, eu percebo que ele é muito bom nisso. Até porque ele já viu ele fazendo nos documentários que a gente fez, né? Então eu acho que até a escolha da equipe, né? Você tem que começar também a parar para pensar nisso legal, assim, né? Só um lembrete, pessoal. Segue a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no YouTube, no Vimeo e no LinkedIn. Nos ajude a divulgar também. Compartilhe com seus amigos. E não esqueça de dar aquele like. Agora, Rafael, fiz aqui uma breve explicação tua. Tem um boato aí que tu trabalha há 15 anos com audiovisual.
estudou na ECO e tudo mais, você tá à frente dos projetos da Vira-Lata. É isso mesmo, cara? Conta um pouco aí da história pra gente, cara. Quem não te conhece aí, quem é o Rafael? É mais ou menos isso aí, né, cara? Eu entrei no audiovisual, eu tinha 19 anos, mais ou menos, se lembrou bem, foi lá na ECO. Eu, na verdade, tinha entrado, cara, pensando em fazer jornalismo. Aí, na primeira semana, teve uma oficina de audiovisual, e aí decidi que naquela primeira semana que eu fiz aquela oficina, eu já comecei a fazer coisas relacionadas ao audiovisual, e aí decidi que ia fazer rádio e TV, e na verdade nunca mais saí do audiovisual. Foi uma coisa meio dessa forma. Na verdade eu pensei que eu ia ser câmera, fotógrafo, fiz uma incursão longa na fotografia, assim, tentando aprender isso, trabalhar com isso, até que cada vez fui mais caindo para pós-produção, para edição. Tem 10 anos mais ou menos que eu comecei editando lá na Vira-Lata, né? Rafael, queria o seguinte, né, cara? Vamos entrar aqui naquele bloco clássico que ninguém nunca pensou, entendeu? Aquele quadro de primeiro, fala uma parada, tu fala outra, beleza? Tá bom. Me indica um filme. Cara, olha só, essa semana lançou os indicados do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Aí tem um filme que eu gosto muito lá, é um documentário. Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Cara, é muito legal. Na verdade, eu vi esse filme, vou te falar, eu vi esse filme no final do ano passado, se não me engano. Mas como ele foi indicado essa semana, melhor documentário nacional, é tipo o Oscar brasileiro, né, esse prêmio. Eu acho que vale a pena indicar, que é muito legal. Tem outro filme que foi indicado também, que é a Amazônia Groove, né, do nosso amigo Eu ia Marco falar André. desse, cara, do nosso parceiro Léo Que é bonitaço, que é muito bonito. Que é muito maneiro. Mas cara. esse eu filme só vi ele e adorei. muito bonito. É isso aí. Indica uma série agora, Rafael. Fala uma série aí pra gente. Olha só, acho que tem duas séries, olha só. Tem uma que tá no Globoplay, cara, que eu vi muito boa, Kirin, do Jim Carrey. Só que a direção em geral, cara, é do Michel Gondry. Então é aquela dupla do... É aquela dupla do Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, né? Que é uma dupla muito boa. E eles fazem muita coisa na câmera, né? Sem efeito especial, né? Muito legal essa série. Mas a última série que eu vi, apesar de não ser tão nova, foi Watchmen. Eu não sou muito de série de super-herói não, mas, cara, gostei muito de Watchmen. Aí, o início ali tem a questão do massacre lá de Tulsa. Retrataram muito bem uma coisa que é esquecida, que as pessoas não conhecem, né? Que é esse massacre. A série começa com isso, que é uma coisa que é desconhecida até do próprio Estados Unidos. E aí eu não dava nada por coisa de super-herói, Watchmen, deve ser chato. Cara, a série é muito maneira, ainda começa com essas cenas grandiosíssimas, assim, eu achei muito bom. Tá chegando aqui nos finalmente, né? Estamos nos últimos 2 minutos aqui. Queria que você desse, cara, um conselho final, assim, pra galera de audiovisual, pros diretores, né? Pros produtores. Porra, como gravar agora, né? Se eu tenho que gravar um filme, né? Seja ele publicitário, entretenimento, seja o que for, né? Que conselho você dá para quem realmente tem que gravar agora? Tem que gravar com qualidade, porém precisa encontrar uma linguagem diferenciada. O que você indica? Acho que a principal questão que você tem que pensar é na segurança. Isso te nortear sobre todas as suas decisões, né? O que acontece? Eu me considero, acho que acima de outras coisas, até então, um documentarista, né? Como documentarista, eu já tenho imbuído em mim aquela preocupação com o outro, que no caso, muitas vezes, é o nosso objeto, né? Então, essa já preocupação com a imagem, né? Você já tem que ter, né? E isso te norteia. E agora, além dessa preocupação em si, tem a preocupação da segurança biológica, né? Por causa do vírus. Então é só acrescentar essa camada a mais e pensar dentro disso. Então, e aquela coisa que a gente conseguiu nesse filme, né? Ah, mas pô, então vai ficar tudo remoto, vai ficar tudo... Como é que vai ser? Vai ficar chato? Vai ficar... Não, porque quando você consegue se conectar com o seu tempo, né? Aquela coisa que a gente falou lá no início, e passar a emoção, acabou. Você vai conseguir, isso vai chegar ao telespectador. Isso vai conseguir ser transmitido, né? Se você fizer tudo direitinho. Então,
Não é uma coisa que você tem que ter medo, ficar assustado, ficar preocupado. Né? Você tem só que enfrentar, viver e pensar um problema de cada vez. A solução vai estar lá no final. Muito bem. Meu caro, você me deixou 15 segundos para me despedir, que está acabando aqui agora. Queria agradecer muito a você e muito a todo mundo que está aqui. Muito obrigado, gente. Tchau. E aí, curtiu? Não esquece de se inscrever. E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, procura aí na sua plataforma digital preferida. Espero você no próximo A Hora do Render.